começando mais um Bem Viver. Hoje o programa tá diverso, tem muita coisa bonita de ver, de dar esperança de mudar essa realidade para melhor, porque a gente está precisando demais de boas notícias. Você vai ver muita solidariedade, vai ver fartura de alimento de qualidade, vai ver receita, vai expandir a sua visão sobre temas de relevância pouco falados, enfim, tem coisa demais. Então vem aqui comigo que eu vou adiantar um pouquinho do que vem por aí. No Alimenta Saúde, você vai conhecer o Favela Orgânica, projeto que ensina moradores do Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, a aproveitar o máximo dos alimentos. Nossa cozinheira Letícia Massula vai trazer uma receita de panelada com arroz, carne moída, lentilha e mais ingredientes que você vai conferir no Comida de Verdade. Para quem está trabalhando em casa, vai ter alongamento para aliviar a tensão e as dores no ombro e pescoço. Tem também uma entrevista para a gente refletir sobre a realidade das mães de pessoas com deficiência. Mas não é só isso não, tem muito mais, então vem se surpreender com a gente. Vamos lá, vamos começar com o quadro Alimenta Saúde. A gente vai para o Rio de Janeiro, no Morro da Babilônia. Por lá, o projeto Favela Orgânica está promovendo o consumo consciente dos alimentos. Os moradores aprendem, por exemplo, a fazer compostagem, a cuidar de hortas, aproveitar as partes dos legumes e das frutas. E tudo isso está causando uma transformação social e ensina para a gente uma lição muito importante sobre o cuidado com as pessoas e com a comida também. A vida de famílias do Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, tem se movimentado por meio de um princípio básico: acompanhar o ciclo do alimento. Plantar, colher, transformar para o consumo e, por fim, devolver para a terra o que ela oferece. A democratização da comida de verdade é a síntese do projeto Favela Orgânica, que atua há quase 10 anos na comunidade. A iniciativa é da chefe e ex-empregada doméstica Regina Celli, que vê na cozinha uma forma de transformação social. Tem abundância, sabe, a nossa cultura de ficar só nos industrializados, nos embutidos, a cultura do desperdício de alimento, né? As pessoas estão muito acostumadas com o básico, sabe? Porque a sociedade ensina isso. Então, quando você tem a cultura de aproveitar os seus alimentos, quando você tem a cultura de multiplicar a sua comida, sua cabeça muda. O consumo consciente entre os moradores da favela é estimulado por Regina por meio de cursos e palestras. A compostagem caseira, as hortas em espaços reduzidos e o aproveitamento integral dos alimentos, incluindo os talos, as cascas e as sementes, são as chaves do processo. Eu nunca gostei de comer nada com casca, era horrível, achava horrível, mas depois que minha mãe, ela trouxe um brigadeiro de casca de banana pra cá pra casa, e aí todo mundo atacou, ninguém aqui em casa gostava. Todo mundo atacou o brigadeiro de casca de banana. E aí foi aí, a partir desse dia, que eu comecei a gostar de comer as coisas com a casca, reaproveitar os alimentos, né? Com as atividades presenciais interrompidas, aulas online disponíveis para todo o Brasil no canal do projeto é o que mantém hoje o vínculo entre todos. Para a chefe, que vive há quase 20 anos na favela da Babilônia, o combate à fome e ao desperdício por meio do aproveitamento integral dos alimentos ganhou ainda mais relevância em tempos de crise. A gente é um país que está exportando comida a todo tempo. A gente é um país que está no mapa da fome. A gente está num país que desperdiça comida 3 vezes mais do que a gente consome. E como que a galera está passando fome num país desse fértil? Esse absurdo está errado. É isso, a alimentação sem falta e com qualidade precisa ser acessível. Então, que bom ver isso acontecendo. Já que a gente falou de comida de verdade, vamos continuar. Vem comigo lá para a cozinha da Letícia Massula. Para quem não conhece, vou explicar como funciona. Você vai aprender a fazer um prato delicioso e ainda vai conhecer curiosidades sobre a origem e a importância dos ingredientes que ela vai trazer. Eu tenho certeza que você vai ver essa comida de um outro jeito.
Hoje é uma receita de panelada com arroz, carne moída e mais. Vou deixar para ela mostrar tudo. Chega mais, Letícia. Oi, Luana, tudo bom? Tô eu aqui de volta com ele, esse queridinho recordista de safra da agricultura familiar e da agroecologia. Tô falando do arroz. E nessa receita de hoje, a gente vai gostar não só pelo sabor, mas também porque é receita de panela única. Se tem um negócio que a gente adora, é pouca louça para lavar. Para essa panelada, você vai precisar de arroz agulhinha lavado e escorrido, batatas pequenas descascadas, vou colocar também alguns jilós opcionais, carne moída magra, cebola e talos de salsinha laminados, cebola picadinha, os talos de salsinha laminados, lentilha que eu deixei de molho durante 2 horas e escorri. Ovos, dentes de alho com casca e tudo inteiros, pimenta ardida e de cheiro, cebolinha para finalizar. Para essa receita de arroz com carne moída, eu prefiro usar uma carne mais magra, como o patinho, o peixinho do dianteiro ou o músculo. A carne muito gordurosa vai deixar o arroz pastoso e um pouco preguento. Então, com a carne moída magra, ele vai ficar soltinho. Como eu não estou fazendo risoto, eu quero fazer um arroz bem soltinho, eu lavo e escorro antes o arroz. E assim eu elimino a película de amido que tem em volta do grão. A outra razão de lavar antes e deixar ele escorrer é que nesse processo ele absorve um pouco de água. E aí ele vai precisar de menos água para cozinhar. Quando ele cozinha com menos água, o sabor do grão se concentra. Se a gente cozinha com muita água, dilui e o arroz fica menos saboroso. Por isso, lava sempre e escorre. Sua a cebola e os talos de salsinha num fio de óleo com uma pitada generosa de sal. Junta a carne moída e frita bem. Deixa dourar e formar uma rapa escura no fundo da panela. É essa rapa que vai dar cor e sabor ao arroz. E estamos justamente fazendo a base de sabor da panelada. Junta a pimenta e as lentilhas, mistura bem e refoga. Junta o arroz, refoga até aquecer todos os grãos. Junta as batatas inteiras, os dentes de alho e os jilós. Mistura tudo. Cobre com água fria até cobrir o volume da panela e passar um dedo. Deixa ferver com a panela aberta em fogo alto. Quando aparecerem os furinhos de calor no arroz, você tampa a panela, abaixa o fogo ao mínimo e coloca uma chapa ou frigideira entre a panela e o fogo. Ele vai cozinhar lentamente por cerca de 15 minutos. 50% da população mundial tem como base alimentar o arroz. Originário da Índia, ele foi difundido para o mundo ocidental através do Império Persa. E a Europa passou a comer arroz como um legado do Império Otomano. Os lugares que ele chegou depois, chegou como um ingrediente de luxo. E aí as receitas são todas enriquecidas. Vem daí as paejas, os risotos e até a nossa galinhada aqui de Goiás. O arroz com lentilha, todas essas são receitas de quem não tem o arroz como ingrediente original. Quem tem como ingrediente original, come sempre da maneira mais pura possível, sentindo o gostinho do arroz mesmo, por ele. Eu gosto tanto de um quanto de outro. Como boa goiana, sou louca por arroz. Aí, abre a panela, faz 3 buracos rasos na superfície do arroz, coloca um ovo em cada buraco, tampa novamente, aumenta o fogo e conta uns 2 minutos se você gosta de gema mole, 3 ou 4 se você gosta de gema dura. Apaga
e deixa descansar tampado por cerca de 5 a 10 minutos antes de servir. Sempre que terminar o arroz, deixa descansar 5 minutinhos na panela. Depois que esfria um pouco, o grão vai ficar mais íntegro, garantia de um arroz mais soltinho. Se você enfia a colher com ele ainda quente, de cara, quebra o grão no meio e vai ficar um arroz mais empapado. Polvilha com cebolinha laminada na hora e pronto. Eu gosto de comer com salada de tomate, cebola e cheiro verde. A combinação fica perfeita. Agora é a hora que eu mais gosto. E também é a hora de você sair correndo para fazer igualzinho na sua casa. Até semana que vem. Obrigada, Letícia. E você que está em casa, depois passa nas redes sociais do Brasil de Fato, YouTube, Instagram, porque depois a receita vai ficar separada lá com todas as instruções e aí você vai poder anotar tudo com bastante calma. Vamos para o nosso momento agroecológico. Hoje é no Ceará, Vale do Jaguaribe. A cidade de Tabuleiro do Norte tem uma escola agrícola com uma proposta pedagógica voltada para a valorização do meio rural no semiárido e para a filosofia do bem viver. Os jovens aprendem sobre o trabalho com a terra, em harmonia com a natureza e estão seguindo um outro caminho muito longe da exploração da mão de obra juvenil, que infelizmente ainda é muito comum. Então vamos conhecer essa proposta. Num país como o Brasil, tão diverso culturalmente, tão desigual socialmente, o acesso à educação e a motivação para se estudar dependem também de se encontrar uma pedagogia que considere verdadeiramente a realidade da comunidade escolar. Este é um dos aspectos fundamentais que a EFA, Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé, na cidade de Tabuleiro do Norte, no Ceará, leva em conta ao adotar desde 2018 a pedagogia da alternância. A proposta contribui para a permanência do jovem rural no campo, valorizando a cultura camponesa, lançando luz às possibilidades oferecidas pela terra e incentivando o potencial transformador dos alunos, sejam eles da agricultura familiar, de acampamentos, assentamento e até da cidade, segundo a coordenadora pedagógica Adelita Chaves. Essa busca por uma escola, uma educação diferenciada do campo, contextualizada, com base na agroecologia, na conversa com o semiárido, a partir de Paulo Freire, buscando o bem viver, ela também está sendo buscada por jovens que vivem nas cidades. E aí esses jovens, eles também passam por essa mesma realidade, não mais conseguirem se encontrar nas escolas convencionais e buscar uma outra forma de educação. Segundo o educador Leandro Cavalcante, colaborador da EFA Jaguaribana, a educação se soma à luta de organizações e movimentos que atuam pela sustentabilidade da vida no território. Existem os movimentos que atuam na ocupação das terras, como é o caso do MST, que também está localizado nesse território, do MAB, da CPT, dos movimentos de luta pela água, como é o caso da Caritas Diocesana, e a EFA tem trazendo uma grande contribuição nessa resistência ativa através da educação, mostrando que um outro modelo de produção no Vale do Jaguaribe é possível, centrado na agroecologia, no bem viver com o semiárido, na convivência com o semiárido, nas boas práticas, boas relações com o solo, com a água, com os animais, com a própria natureza, entre os seres humanos. Essas e outras pautas são trabalhadas na teoria e na prática pela pedagogia da alternância desenvolvida na EFA. Seguindo toda a base curricular do ensino médio, a proposta traz a educação comunitária, com educandos e educandas que buscam caminhos contrários ao da exploração da mão de obra juvenil. Para o aluno José Cláudio, a formação na EFA, aliada ao conhecimento técnico que, aos 31 anos, ele também adquiriu no campo, está resultando no desenvolvimento de projetos para o reuso da água e a produção diversificada de alimentos. Tudo totalmente diferente, não é só jogar as atividades e pedir as respostas por aluno. E a gente tem o diálogo, tem a liberdade de conversar com o professor, debater os assuntos.
Olá, sou Erivan Silva, sou integrante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, aqui diretamente do Ceará. Queria mandar um alô muito especial para toda a camponesada que Brasil afora, nos acampamentos, nos assentamentos, nas comunidades tradicionais, estão produzindo alimentos agroecológicos contra o agronegócio e também contra a mineração. Um alô especial para todos aqueles e aquelas que estão em conflitos com a mineração. Por isso, o nosso apoio, a nossa fraternidade com esses camponeses e camponesas que dia a dia lutam para ter o seu sustento e para fazer comida de verdade. Estamos juntas, estamos juntos. Agora eu vou te chamar para ter muita atenção ao que a gente vai ver em seguida na Dica de Saúde. Essa dica complementa que a gente trouxe no último programa. Para quem não viu, vou relembrar. Nós falamos de como manter a postura adequada no trabalho em casa. Então, a gente viu como posicionar corretamente as costas, os braços, as pernas, tudo para evitar dores na coluna e no pescoço, principalmente. Mas ficar só parado também é prejudicial, precisa se movimentar. Então, a gente trouxe alguns exercícios para essa região aqui do pescoço, coluna, que fica muito tensa, né, e precisa de alívio. Então, se prepara aí na sua casa para fazer junto com a gente. Eu trago para vocês hoje um alongamento para aliviar dores, tensões relacionadas à musculatura do trapézio. A gente tem uma demanda gigantesca de repetição de movimentos nessa região dos ombros e alongar para aliviar essa região pode te trazer um alívio na musculatura e também minimizar esses incômodos que acabam refletindo dos ombros para a região do pescoço. É super simples e que faz toda a diferença se você conseguir manter a repetição desse alongamento. 2 movimentos principais. Primeiro, com a sua mão direita, segura na sua orelha esquerda e faz uma leve tração da sua cabeça para a lateral oposta aonde a sua mão está segurando a orelha. Volta para o centro, troca. Mão esquerda segura a sua orelha direita e a pressão agora vai ser para trazer a lateral da cabeça para o lado esquerdo. Pode contar até uns 10 segundos, volta a cabeça para o centro. Interlace os dedos das suas mãos, coloque atrás da sua nuca, fecha bem os seus cotovelos e olha lá para cima. Usa o braço de suporte, traz a cabeça de volta ao centro, desfaz as mãos. E por fim, traz o seu queixo em direção ao seu peito. Sente o movimento de alongar na região das suas costas. Leva as palmas das suas mãos na sua testa e use os braços de suporte para sua cabeça subir ao centro. Uma vez que a gente mobiliza a nossa cabeça, fazendo toda a movimentação que a gente consegue ao redor do pescoço, isso tende a aliviar a pressão das vértebras na coluna cervical quando a gente tem uma musculatura muito tensa, além de fazer com que a gente traga mais irrigação de sangue para a região de cabeça e ombros, que pode te trazer alívio de dor e principalmente uma sensação de relaxamento. Pronto, tá aí, você fez? Ficou mais aliviado, aliviada? Espero que sim. E claro, isso não serve só para quem tá em casa, né, gente? Serve também para quem tá indo trabalhar fora, pegando ônibus lotado, quem tá trabalhando o dia inteiro na roça, é bom para todo mundo, então se cuida. Mães guerreiras, lutadoras, escolhidas por Deus. A maternidade é muito romantizada, né? E esses adjetivos, por mais que pareçam positivos, não ajudam em nada. Pelo contrário, só colocam mais pressão e invisibilidade nas dificuldades enfrentadas por muitas mulheres. E essa realidade ainda é menos visível quando a gente fala da maternidade atípica, que são as mães de pessoas com deficiência. Eu me arrisco a dizer que a maioria dos que estão vendo a gente aqui agora nunca puderam refletir sobre essa realidade que precisa ser reconhecida. Por isso, a gente trouxe para o nosso quadro de entrevista uma mulher autista, educadora inclusiva e mãe atípica, a Jéssica Borges. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. A maternidade atípica, ela é sobre como a sociedade nos vê e como a sociedade nos trata. Que é de maneira atípica,
que é de maneira excludente, que é de maneira anormal, né? Então a gente precisa dar nome para que essa maternidade ela seja reconhecida. A sociedade ela não foi criada para acolher e celebrar as diversidades humanas, então ela exclui a diferença, ela exclui quem é diferente. Eu gosto de chamar esse trabalho de letramento social, porque as pessoas ainda têm uma ideia deturpada de como é a nossa maternidade, né? A gente sempre, para a mídia e para outros veículos, né, de informação, a gente é sempre vista como a mãezinha, como a guerreira, como a mãezinha sofredora. Existe vida após um diagnóstico. E eu acho de extrema importância a gente compartilhar a nossa vivência até para desmistificar muitos mitos. Existe um estigma dentro da nossa vida. Quando a gente fala de maternidade, é importante que a gente fale que as mães saem do mercado de trabalho para poder cuidar dos seus filhos, principalmente mães atípicas, que têm que dar conta, por conta da demanda alta de terapias, né? Elas saem do mercado de trabalho porque o mercado de trabalho não está mais promovendo um tipo de política para acessível e acolhimento dessas mães. Quando a gente fala que a mãe atípica é uma mãe guerreira, a gente está romantizando todo esse esforço exaustivo da mãe para conseguir cuidar do filho, dar o melhor para ele. E muitas vezes, enquanto ela cuida e ela tenta promover uma vivência de qualidade para esse filho, ela está se anulando, porque ela não sobra tempo para ela cuidar dela mesma. É uma camada de problemas, assim, da sociedade, do Estado, entender que as pessoas com deficiência, elas também estão aqui vivendo, elas estão pagando imposto, né? Elas, em sua maioria, trabalham, elas promovem diversos projetos, mobilizações, e que tá tudo bem ser quem a gente é, não somos anormais, né? Não somos aliens. Então, essa melhoria de política pública, ela vem também para trazer acolhimento, talvez um sistema de apoio psicológico para mães, né? Acredito também que quando a gente parar de receber vagas negadas, talvez o sistema indique que esteja mudando. Quando a gente começar a comparecer em campanhas, né, campanhas e projetos de publicidade nessas datas também que pouco se vê uma mãe atípica sendo representada. Eu acredito que quando a gente começar o resto da sociedade começar a reconhecer essas pequenas diferenças, aí talvez a gente possa ser chamado de mãe, só mãe, sem ser uma mãe atípica. Aí a gente talvez indique que a sociedade esteja mudando, assim, mas enquanto a gente precisar categorizar, né, que vagas de crianças com deficiência continuam sendo negadas na escola, enquanto a sociedade continuar medindo nossos filhos com capacidade de produção, enquanto nos chamam de mães especial e guerreiro para romantizar os nossos esforços, enquanto acharem que tudo que fazem por nós é favor e não direito, né? Enquanto acharem que inclusão e acessibilidade é favor e não direito, né? Então, enquanto pessoas com deficiência são vistas como aberrações, como fardo, a gente não vai mudar. É isso, a sociedade tem que mudar. Pessoas com deficiência não precisam de conserto, elas precisam de inclusão e do comprometimento da sociedade de oferecer o suporte necessário para uma vida plena. Isso não é favor, isso é direito. E por falar em mulheres que estão resistindo, vamos agora conhecer grupos de artesãs e costureiras que fazem da beleza do bordado uma ferramenta na luta anti-opressão. O Mosaico Cultural de hoje é dedicado a mostrar o trabalho dessas artistas ativistas. Fios que atravessam tramas e constroem novos caminhos, cores e sentidos para sonhar e resistir.
Assim são os bordados feitos por mulheres que estão no fronte da luta contra a exploração da natureza, a violência de gênero e todo tipo de injustiça social. Organizado pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, o coletivo Arpilheiras é um exemplo dessa prática. Criado em 2013, o coletivo existe em 19 estados e por suas oficinas já passaram cerca de 1.000 mulheres. Então esses têm sido os espaços, né, que a gente tem encontrado para documentar, através da costura, os abusos que a gente vem observando, né, decorrentes da implantação das barragens nas regiões. A utilização das arpilheiras, ela tem possibilitado com que as mulheres digam. As arpilheiras falam aquilo que às vezes a voz não consegue dizer. Luciene, Regiane e Joelma são algumas dessas mulheres. Elas estão no fronte da luta contra as barragens em Itaituba, na região amazônica, no estado do Pará. Aqui no centro a gente traz essa questão do pulmão, a Amazônia é o pulmão do mundo, que na Amazônia existem povos e comunidades tradicionais, correm rios que simbolizam as veias, né, dessas comunidades. A inspiração da metodologia veio da experiência do bordado das chilenas, que durante a ditadura militar no país usavam estopas e panos velhos para registrar os abusos do governo e os nomes dos desaparecidos políticos. A experiência das irmãs chilenas também inspirou mulheres do coletivo Linhas do Horizonte, que desde 2016 saem às ruas para bordar mensagens contra o autoritarismo em apoio a organizações populares que lutam pelos direitos sociais. Hoje a proposta do Linha se espalhou por vários estados e mulheres de todo o Brasil já homenagearam por meio de bordado as populações indígenas, vítimas de feminicídio e perseguidos políticos, como a Dona Marisa e o ex-presidente Lula. Sobre a importância do bordado como linguagem política, Leda Leonel, fundadora do coletivo em Minas Gerais, lembra especialmente do painel feito em homenagem às vítimas do crime ambiental de Brumadinho. Os parentes, os amigos, eles procuravam. Quando achavam o nome, muitos acariciavam aquele nome bordado, sabe? Outros nos agradeciam, falavam que ia rezar para nós, muito obrigado. Porque a pessoa se sentiu acolhida, sentiu que atrás dos números que eles divulgam de noite, tem uma pessoa. Tornando a política mais humana, sensível e coletiva, o bordado para a resistência parece ter um grande caminho para seguir. Afinal, ainda há muita luta e beleza para ser construída no mundo. Chegamos ao fim da nossa prosa, foi bom demais. Muito obrigada a você que ficou aqui com a gente. A cada programa nós ficamos mais e mais felizes de poder trazer o Bem Viver como uma proposta para um mundo mais justo e mais leve. Se quiser continuar acompanhando esses conteúdos sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde, cultura, você tem uma opção diária. Segunda a sexta tem o Bem Viver na rádio, sempre às 11 da manhã. Entra no nosso site para saber como sintonizar, é radio.brasildefato.com.br. Se preferir podcast, tem também. Procura por programa Bem Viver nas principais plataformas de áudio. Eu fico por aqui, nos vemos em breve. Tchau!